As plantas são seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem e morrem. Agora vamos conhecer os nomes das partes das plantas: raiz, caule ou tronco, folhas, flores, frutos, sementes. Agora vamos aprender as funções das partes de uma planta. Raiz. Ela prende a planta no solo e dele retira a água e sais minerais que ela precisa. Caule ou tronco. Sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. As folhas são responsáveis pela respiração e transpiração e ainda produzem o alimento das plantas, que ocorre pela fotossíntese. A fotossíntese é um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. Mas como as plantas conseguem produzir seu próprio alimento? Bem, elas precisam de alguns ingredientes para isso. São eles: água e sais minerais, luz do sol e gás carbônico. Flores. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que originam os frutos. Frutos. Os frutos são produzidos pelas flores e guardam as sementes. Sementes. Ficam no interior dos frutos e darão origem a uma nova planta. É importante, entretanto, lembrar que nem toda... Bom dia, minha galerinha linda! Hoje é sexta-feira! E nas sexta-feiras nós temos aula de ciências. Gente, nossa aula de ciências hoje vai ser na página 67 até a 69, 67 e 69. Olha lá, hoje eu utilizei o nome meio, tá vendo? Meia, vocês já sabem que são 6, não é isso? Então, 67 e 69 são as páginas de hoje, tá certo? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu sei que vocês já viram. Não foi comigo, eu acredito que na primeira série vocês já devem ter ouvido. Mas a gente vai ter sempre um pouquinho do conteúdo a mais. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui essa plantinha, não estão? Olha só. Essa plantinha, ela tem raiz. Vocês estão vendo a raiz dela? A raiz dessa plantinha, ela é curtinha. Mas existem plantas que, caminham de tão grande. Tem plantas até que destroem muros, gente. É sério, elas, começam a entrar ali, vão crescendo, dá 1 metro, 2 metros e aí passa por cima de muro e tudo, muro, quer dizer, por debaixo dos muros e os muros acabam, caindo. Existem até raízes que elas vão, se alastrando pelo muro inteiro, ou até pode subir em cima da casa. Onde tiver terra, ela vai se alastrando. Então, a nossa raiz, as raízes das plantas, elas servem para dar sustento à planta. Elas estão lá tão fixas que a plantinha, quando der o vento ou a chuva, ela não vai derrubar, certo? Outra parte da planta é o caule. Olha lá, tem o caule. Algumas plantas não são chamadas de caule. Caule geralmente são os mais finos. Já os mais grossos são chamados de tronco, certo? Então nós vimos a raiz e nós vimos o caule. É ele também que faz o sustento da planta, é por ele que faz a distribuição de tudo o que a raizinha retira do solo
para os galhos, flores e frutos que nós vamos falar. Em seguida, nós vamos ver as folhas. As folhas dessa árvore, ó, tá vendo? São muitas. Tem plantas que têm poucas folhas e outras têm mais os galhos, ó, tem mais galho do que folha. Além disso, nós temos outras partes da planta que nós vamos ver agora. Olha as outras partes da planta que a tia preparou. Nós vamos ver agora as flores. Olha lá, as flores, elas são a parte reprodutora da planta. É através dela em que é retirado, né, os pólens e tudo, e vai fazer com que caia no chão e haja o florescimento de uma nova planta. Elas podem ter diversos tamanhos e diversas cores. As folhas, como eu já tinha falado, ó, tá vendo? Elas também têm vários tamanhos. Olha o tamanhozinho dessa daqui, gente. Ela serve para fazer a fotossíntese, que eu falei lá na última aula sobre o reino vegetal. Elas é a responsável para fazer a produção do alimento da própria plantinha. Ela respira, ela pega o ar, tá certo? Ele retira o gás carbônico que está no nosso oxigênio e ela vai transformar esse gás carbônico em alimento para ela e devolver o ar bem limpinho. Outra parte da planta são os frutos, gente, ó. Essa daqui é a pinha, essa daqui são as acerolas e esse daqui é aquele mamãozinho gostoso que a gente adora comer. Os frutos, gente, eles servem para proteger as sementes, que também, olha lá, fazem parte da reprodução da plantinha. É através das sementes que vai nascer novas plantinhas. Olha lá, nós também temos vários tamanhos de semente, desde as pequenininhas, ó, até as grandes. Esse daqui é o caroço do abacate. E já esse daqui, olha só que legal. Esse daqui é a semente do cajamanga. Se vocês ainda não viram, depois eu posto uma foto para vocês verem como é que é o cajamanga, que é muito bom. Eles também têm diversos tamanhos e cores, assim como os frutos. Vamos lá, recapitulando. Nós vimos que as folhas, nós vimos que as plantas, elas são repartidas em 5 fases, vamos dizer, que são raiz, caule, flores, folhas e frutos. Frutos e sementes, né, gente? São 6, então. Gente, cada parte da planta tem uma serventia para a plantinha. A raiz sustenta, o caule distribui os sais minerais que é sugado pela plantinha. Lembrando, a água, ela é retirada pela raiz. Ela retira a água pela raiz. Ela é como se a raiz fosse a boquinha da planta também, tá? As folhas, ela faz produção do próprio alimento através da luz do sol e do gás carbônico que ela retira do nosso ar, lembra? Que ela faz a fotossíntese. Eu vou já passar um videozinho para vocês entenderem bem direitinho sobre a fotossíntese. Fotossíntese é o processo que a plantinha faz de retirar do ar aquele gás carbônico e produzir o alimento dela. Ai, tia, então quer dizer que é verdade, a plantinha ela produz o próprio alimento? Sim, através
da fotossíntese, que é exatamente esse processo que eu falei agora a vocês. Pronto, a folhinha serve para quê? Para fazer a produção do alimento da planta. Os frutos servem para proteger as sementes. E as sementes servem para germinar novas plantas. Vocês estão fazendo o teste do feijão, não é isso? Então, o feijão, gente, é uma semente. E é através dela que nós estamos, cultivando uma nova plantinha. E é assim que funciona. Só que tem uma coisa. Não são todas as plantas que produzem fruto. Não são todas as plantas que produzem semente. E como é que isso acontece, tia? Para que uma nova plantinha seja produzida. Aí vem os mistérios da natureza. Vou lhe mostrar. Por exemplo, a bananeira. A bananeira, ela produz o fruto banana. E que dentro das nossas bananas, elas não existem sementes cultiváveis para crescer uma nova bananeira. Então, como é que ela se reproduz? Através da própria raiz. Então, a gente pega um pedaço da raiz da bananeira e planta em outro lugar e nasce exatamente. Interessante, né? Tia Cris, então vamos lá. As nossas plantinhas de casa, como é que elas também vão se reproduzir? Vamos lá. Por exemplo, essa plantinha aqui, essa plantinha, ela não tem fruto. Não tem. E como outras plantinhas também não têm fruto. Então, como é que elas se reproduzem? Também através da raiz. Ou até do próprio galho. Nossa, ninguém sabia dessa, né? Eu sabia. Então, o galho, gente, se a gente coloca alguns, a gente tem que conhecer, porque todas as plantas têm uma característica diferente, como vocês aprenderam na aula passada. Que tem umas que são terrestres, outras são aéreas e outras são aquáticas. Do mesmo jeito, na hora da reprodução da planta, elas também têm características diferentes. E aí a gente tem que procurar saber exatamente como é que é a reprodução daquela planta. Então, voltando para aquilo que eu tinha falado, através do galho também se planta uma plantinha. Nós pegamos o galho, colocamos dentro de um vasinho com um pouquinho de água. Com alguns dias ela começa a criar raiz e aí você vai lá e planta ela na terra. Algumas são assim. Outras, existem vários outros métodos também de fazer reprodução de planta, sem ser somente pela flor ou pelas sementes. Então, hoje vocês aprenderam sobre as partes da planta e qual é a funcionalidade delas, para que serve, né, para a própria plantinha, certo? Aprenderam isso, não foi? Joia! Aprenderam para que serve cada parte da planta, para ela. Agora, para nós, vocês sabem? Vou deixar essa pesquisa para vocês. Quero que vocês pesquisem para que serve cada parte da planta para nós e não para a plantinha, tá certo? Tudo bem? Ansiosa. Quem fez a sua comida? Minha mãe. Você sabia que as plantas também comem? Não, sim. Elas comem também, só que as plantas fabricam sua própria comida. Você sabe o que a sua mãe usa para fazer a sua comida? Sim. Água, tempero, fogo, azeite e vegetais. As plantas também utilizam ingredientes para fazerem sua própria comida. O quê? Luz do sol, água, que elas tiram pelas raízes do solo, e gás carbônico. Tudo isso é misturado nas folhas e elas produzem um alimento. Você sabe como é o nome do alimento que as plantas produzem? Sim. Qual? Glicose. O glicose é a mesma coisa que o açúcar e fica armazenado nas plantas. Você sabe onde a glicose fica armazenada nas plantas? Sim. Aonde? Caule e raiz. Muito bem.
O gás carbônico que entra nas folhas das plantas sai do ambiente. As plantas limpam o ar e elas soltam um gás novinho em folha, muito importante. Você sabe qual é esse gás? Sim. Qual? Oxigênio. E por que o oxigênio é importante? Para a respiração dos seres vivos. Muito bem. E assim nós terminamos a aula de hoje, a fotossíntese.